Olá pessoal, essa é a aula sobre vetores e nessa videoaula nós vamos falar sobre a decomposição de vetores. Muito bem, então até agora nós falamos sobre vetores, né? Nós vimos que a gente pode representar como setas, né? Então em particular a gente está representando esses vetores no plano, até por uma questão de simplicidade, fica mais fácil de desenhar. Só que esses vetores, eles estão soltos por aí, né? Eles podem estar em qualquer lugar, eles não têm uma localização fixa, né? O importante é que eles têm um ponto de origem e um ponto de extremidade. Agora, nós vamos pegar esses vetores e colocar eles num sistema de coordenadas. E isso vai ser bastante importante porque em física, sempre que a gente for estudar um fenômeno, for estudar um movimento de alguma coisa, a gente precisa fixar um referencial. E fixar um referencial, dentre outras coisas, significa ter um sistema de coordenadas apropriados também. Então a gente precisa saber como representar um vetor num sistema de coordenadas. Tá? Então nós vamos fazer assim, ó. Vamos desenhar aqui um sistema de coordenadas cartesianas, né? Os eixos coordenados no plano, famoso x e y, né? Duas retas, conforme ilustrado aí na imagem, né? Perpendiculares. E aí como é que a gente faz para representar esse vetor A nesse eixo? Primeira coisa é, vamos mover esse vetor de tal maneira que a origem do vetor vai coincidir com a origem do sistema de coordenadas, né? O ponto 0, 0. O ponto em que o x vale 0 e o y vale 0 também. Tá? Então isso significa colocar um vetor no sistema de coordenadas. Legal. E por que isso é importante? Isso é importante porque a gente pode pegar esse vetor A e quebrar ele em duas partes. Uma parte que está na direção horizontal, ou seja, a direção do eixo do x, e outra parte que está na direção vertical, que é a direção do eixo do y. De que maneira? A gente pode pensar assim, ó. Eu quero substituir esse vetor A, vou trocar ele por outros dois vetores. Dois vetores tais que, quando somados, dê como resultado o vetor A novamente. Então, quais vetores que, quando eu somar, dá o vetor A como resultado? Existem muitos, né? Mas eu não quero quaisquer. Eu quero dois vetores que sejam perpendiculares, de tal maneira que um vai estar no eixo do x, na direção do eixo do x, né? Enquanto que o outro vai estar na direção do eixo do y. Né? Então, fazendo isso daí, isso significa fazer o que nós chamamos de projeção ortogonal. Ó. Então, percebam que, se eu quiser, eu posso jogar fora o vetor A, que é esse que está desenhado aqui, e colocar no lugar esses outros dois, ó, AX e AY. Né? Se eu somar AX com AY, o resultado dá o próprio vetor A. Usando a regra do paralelogramo aqui, a gente consegue ver claramente isso. Né? O vetor A é o resultado da soma de AX com AY. Acontece que eu não sei quem é AX e não sei quem é AY. A única coisa que eu sei é que o vetor A é conhecido, o vetor A é dado. Né? Como é que eu faço para achar esses vetores auxiliares aqui? Essas componentes ortogonais, né? A gente já vai ver isso. Então, a primeira coisa aqui, a gente pode escrever então que o A é a soma vetorial dessas duas quantidades, né? AX e AY. Outra coisa, lembra dos versores? A gente conversou lá atrás, na primeira aula, na primeira videoaula sobre vetor, a gente falou sobre os versores, né? O que são versores? São vetores que têm tamanho igual a 1. Então eu vou definir dois versores aqui que são muito importantes, que são os versores I e J. E esses versores eles vão aparecer bastante para a gente, então é importante a gente aprender e ir se familiarizando com eles. Tá? O versor I ele é um vetor horizontal que aponta na direção positiva do eixo do x e cujo tamanho é igual a 1. Bom, o tamanho é igual a 1 é porque ele é um versor, né? Então ele tem essas características aí. Já o versor J é um versor que tem tamanho igual a 1 também, né? E que ele aponta na direção positiva do eixo do Y. Né? Então a gente pode escrever até assim, ó, o módulo de I é 1, o módulo de J é 1, para a gente lembrar, reforçar que eles são versores. O tamanho deles é igual a uma unidade. Tá? Por que é importante definir esses versores aqui? Porque daí a gente pode escrever o seguinte, ó, o vetor que a gente estava chamando de AX antes, né, que é isso tudo aqui, ó, daqui até aqui, ele tem a mesma direção que o vetor I, chapéu. Então significa que ele vai ser o vetor, ele pode ser escrito como sendo o versor I chapéu multiplicado por um escalar. Né? Lembra que o escalar ele faz só isso? Ele muda o tamanho do vetor? Não muda a direção? Né? Então multiplicar por um escalar, se a gente achar o escalar apropriado, né? Significa que a gente vai saber escrever esse vetor AX desse jeito. Né? Da mesma maneira o vetor AY, que é o vetor vertical aqui. Né?
ele está na mesma direção que o versor j. Então ele é proporcional ao versor j. Ele é uma constante vezes o versor j. Né? E se fazendo essa substituição aqui, né, nessa conta aqui em cima, eu posso escrever então que o vetor a, que é o vetor original, ele tem uma componente que está no eixo do x, que é esse coeficiente aqui, essa constante, na direção y, mais um coeficiente na direção j. Né? Resta para a gente agora determinar quem são esses números que aparecem aqui, quem é a x e quem é a y. Então esse é o nosso intuito, nosso objetivo nessa videoaula. Pegar o vetor a e escrever ele dessa maneira aqui. Para isso significa que a gente precisa saber determinar esses números, ax e ay. Quem é o tamanho ax e o tamanho ay, para a gente poder escrever o vetor a desse jeito. Tá? As vantagens de escrever um vetor desse jeito são muitas, principalmente quando a gente for lidar com vários vetores. Né? Existem alguns problemas físicos em que a gente vai ter que usar vários vetores. E saber manipular eles é importante. Então, quando eles estão organizadinhos desse jeito já, parte horizontal e parte vertical, fica mais fácil de fazer essa assimilação, tá bom? E aí isso aqui a gente vai vendo e vai pegando intuição à medida que o tempo for passando. Por enquanto, a gente precisa saber determinar esses números aqui, esses coeficientes. Como é que a gente faz? Para isso, nós vamos ter que olhar para esse triângulo que se forma aqui, ó. Esse triângulo retângulo, né? Forma um ângulo de 90 graus. Olhar a geometria desse triângulo vai ajudar bastante e é isso que vai dizer pra gente quem são esses tamanhos aqui que a gente está procurando. Então como é que a gente faz? Vou desenhar só o triângulo aqui separadinho. Note que ele é um triângulo retângulo, não, tem um ângulo reto aqui. E se a gente sabe quem é, inicialmente, o que é fornecido pra gente? Quem que é conhecido? É o vetor A. Se esse é o vetor conhecido, significa que a gente deve saber qual é o tamanho dele, né? Portanto, a gente sabe quanto vale esse tamanho e sabe qual é a direção dele. Portanto, a gente sabe quem é esse ângulo aqui. Então, essas duas coisas são as coisas que a gente conhece. Quem são as coisas que a gente não conhece? O tamanho AX e o tamanho AY, que é o que a gente quer determinar. Tá? Então, isso que a gente quer fazer. Como isso aqui é um triângulo retângulo, a gente pode escrever o teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado, que é a hipotenusa do triângulo, ó, é o lado que está oposto ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa. Ele é igual a x quadrado mais a y ao quadrado. Só que essa conta aqui não me ajuda muito, porque eu sei esse, né? E eu quero determinar esses outros dois. Então eu tenho uma equação e duas variáveis, né? Não vai me ajudar muito. Se eu soubesse a x e a y e quisesse descobrir o a, aí beleza, poderia usar essa fórmula aqui e sucesso, né? Mas não é o caso. Eu não consigo tirar muita informação dessa equação. Mas tem uma outra coisa ainda que a gente ainda não levou em consideração, que é conhecido nesse problema, que é o ângulo. O ângulo θ ele é conhecido também. Então, se ele é conhecido, então a gente vai precisar usar ele, extrair informações a partir disso. Né? E para isso a gente vai utilizar as noções das funções trigonométricas. O que são funções trigonométricas? São as funções tradicionais, seno, cosseno e tangente. Né? O que é o cosseno de um ângulo, num triângulo retângulo? Tá? Cosseno do ângulo θ. O que significa dizer cosseno do ângulo θ? O cosseno do ângulo θ é a razão entre o cateto adjacente ao ângulo, no caso aqui é o adjacente, esse aqui é o que faz parte do ângulo, né? O cateto adjacente, que é o AX, dividido pela hipotenusa, que é o A, né? Isso que a gente está chamando de A, simplesmente. O que é seno de um ângulo? Seno do ângulo θ é a razão entre o cateto oposto ao ângulo θ, ou seja, o cateto que está lá na frente do ângulo θ, dividido pela hipotenusa. Né? E tem a noção de tangente também. A noção de tangente é a razão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então essas três funções trigonométricas aqui são importantes e elas fornecem resultados bastante importantes. Né? E aí, lógico, a gente vai utilizar qual delas? A que for conveniente, a que ajudar a gente a descobrir o que a gente quer. Né? Então, por exemplo, ó, se eu pegar essa primeira função trigonométrica, cosseno, tem isso daqui, né? Se eu pegar esse azinho que está dividindo aqui e passar para o outro lado multiplicando, eu fico com a seguinte coisa, que ax, ou seja, ax, ó, isso aqui, é a cosseno θ. Olha que legal, ó. Do lado esquerdo tem só o ax, que eu não sei quem é, que é justamente o que eu quero descobrir, né? E do lado direito tem o tamanho do vetor A, que a gente conhece,
o ângulo que o vetor A forma com a horizontal, que a gente também conhece. Então, com essa fórmula aqui, eu consigo calcular a componente horizontal do vetor. Legal? Tem outra função trigonométrica que é a função seno. Do mesmo jeito, né, usando a função seno, a gente consegue calcular o AY. Então, o AY é A seno θ. Ó. Esse aqui é conhecido, esse aqui é conhecido. Com isso, a gente consegue calcular, então, tanto a componente horizontal quanto a componente vertical. E aí, se a gente voltar aqui nessa imagem, né, quem são, então, esses coeficientes que a gente precisa determinar? A x e a y. A gente determina por isso aqui, ó. Usa a função seno e cosseno e elas dão esse resultado para a gente. Legal? Então é assim que a gente faz a chamada decomposição ortogonal de um vetor. A gente calcula as componentes x e a componente y de acordo com essa definição aqui, essa construção. Tá joia? Legal. E se por acaso eu fizer o contrário? E se eu der para vocês isso daqui? Eu digo para vocês qual é a decomposição ortogonal, né? Eu estou dizendo quem é o vetor A desse jeito, né? Ele tem essa quantidade aqui na direção x, essa quantidade aqui na direção y. E o que eu quero saber agora é qual é o tamanho do vetor A e qual é o ângulo do vetor A. Né? Ou seja, estou fazendo o processo inverso agora. Né? Se a gente conhece o AX e o AY e quer determinar o A, a gente pode fazer o quê? A gente precisa determinar o tamanho do vetor e saber qual é o ângulo que ele forma com a horizontal. Né? E para fazer isso, de novo, vou voltar aqui no triângulo retângulo, né? Essa primeira equação aqui, que é o teorema de Pitágoras, né? Ela me fornece o resultado que eu estou procurando sobre o tamanho do vetor. Né? Para isso, basta escrever aqui que o A é a raiz quadrada desses dois valores, né? Que se a gente conhecer, então esse número aqui está determinado. Falta ainda determinar o ângulo. Como é que a gente faz? Tem uma outra função trigonométrica que a gente não usou ainda, que é a função tangente. Né? A tangente é a razão entre a y e a x. Esse aqui é conhecido, esse aqui é conhecido. Então, o ângulo θ é o ângulo cuja tangente é igual a esse número aqui. Matematicamente falando, a gente escreve desse jeito. Θ é o arctangente dessa razão. Ou seja, a interpretação arctangente, a interpretação disso é o ângulo cuja tangente desse ângulo é igual a essa razão, a y sobre a x. Tá joia? Para quem não tem muita familiaridade ou não lembra sobre essas noções de trigonometria, de geometria do triângulo retângulo e tudo mais, eu sugiro que vocês pesquisem um pouquinho a respeito. Não precisa ir muito além disso aqui que a gente já conversou, mas é importante ter essas coisas todas em mente, porque isso aqui também faz parte daquele arsenal de ferramentas importantes que a gente vai utilizar sempre, tá? Então é muito importante ter isso fresco na memória. Pode parecer até um negócio estranho assim no começo, né, para quem não está habituado a utilizar essas funções e mexer com isso, mas não tem nada de muito incrível, de muito complicado aqui, tá? É só uma questão de se habituar a isso. E vocês vão ver que é um negócio muito simples, tá? E que vocês vão usar bastante. Tá joia? Legal. Então, na próxima videoaula, para a gente encerrar essa parte sobre vetores, eu vou dar alguns exemplos de vetores e a gente vai ver também como é que a gente determina uma fórmula geral para fazer a soma, para determinar o tamanho do vetor resultante da soma de dois vetores arbitrários que formam um ângulo qualquer entre eles. Lembra que tinha ficado faltando essa parte? Então é isso que a gente vai ver na próxima videoaula. Então, até mais.